Olá pessoal, bora terminar em vertebrados? Bora, né? Vamos falar dos cordados. A gente vai começar com os cordados agora, a gente vai falar dos protocordados. Proto porque seriam primitivos, iniciais. Por quê? Os outros cordados, que estão fora desse grupo dos protocordados, são os vertebrados. A gente vai tratar deles na zoologia dos vertebrados. Nesse momento, a gente vai tratar dos protocordados, que são cordados invertebrados. São animais que eu tenho quase certeza que nenhum de vocês nunca viu na vida. Porque eu mesmo já fui procurar e eu só vi a assídia. Os anfíoxos são raros, eles vivem na Ásia, né? Então aqui a gente não costuma ver muito não. O anfíoxo então é esse bichinho que parece um peixinho aqui de cima, tá? Eles vivem assim, ó, semi-enterrados na areia da praia. Ficam com a cabeça deles de fora aqui. E eles são bem pequenininhos, tá? Existem alguns maiores e até já ouvi falar que servem de alimentação em alguns países, como se fosse um peixinho, né? Mas eu, assim, só ouvi falar, nunca vi nada sobre ele ser preparado, nem nada assim. As assídias são esses aqui de baixo, elas praticamente parecem uma esponja, tá? Mas não são esponjas, são cordados e a notocorda da assídia está na larva. Quando ela está na fase adulta, ela não tem notocorda. O anfíoxo tem notocorda aqui em cima no dorso dele, inclusive durante a fase adulta. Tá? Então, nos cordados a gente encontra então os protocordados, que são os urocordados, essa figura de cima, e os cefalocordados, essa figura de baixo. São animais bilaterais, com o corpo mantendo alguma segmentação aí. Tem o sistema circulatório fechado, são deuterostômios e tem notocorda. Olha aí quanta sinapomorfia, né? E vamos falar da notocorda, que é a característica que define o grupo. A notocorda então aqui ó, fica no dorso do corpo do animal, é um bastão dorsal flexível, ele fica abaixo do cordão nervoso, que é dorsal, e acima do tubo digestivo. Pessoal, até agora a gente vinha falando de sistema nervoso ventral, tá? Exceto nos equinodermos que tem sistema nervoso difuso, mas aqueles que têm cordão nervoso, até agora eram cordões nervosos ventrais. No caso aqui dos cordados, o cordão nervoso é dorsal, tá? A notocorda se estende por todo o dorso do animal. É uma estrutura que é importante para a inserção de músculos e que melhora a eficiência dos movimentos. Quando os músculos dos outros animais que não têm a notocorda se contraem, de forma geral, muda também o comprimento do corpo do animal, o que reduz a eficiência dos movimentos ondulatórios. No caso do anfíoxo dos cordados, a contração dos músculos não reduz o comprimento do corpo do animal por causa da notocorda, que não deixa que isso aconteça. Então os movimentos ondulatórios ficam muito mais eficientes e isso permite com que eles nadem muito melhor do que os animais que não têm essa estrutura, né? Ou que eles têm essa eficiência maior. Nos vertebrados, essa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Ela aparece nos estágios iniciais embrionários, lá dentro do ovo, né, no embrião, no útero da mãe, mas ela é substituída durante o desenvolvimento pela coluna vertebral. Só para dar um detalhe, então, aqui a gente tem um anfíoxo numa vista lateral, com o tubo nervoso dorsal, a notocorda e o sistema digestório. E aqui é num corte transversal, onde a gente tem o tubo nervoso dorsal, a notocorda e o sistema digestório. E aqui a gente consegue ver os pacotinhos de músculo, né? Que são chamados de miótomos, que se ancoram nessa notocorda. Os cordados trazem mais novidades evolutivas ainda, ou sinapomorfias, né? Que são características que definem o grupo. Esse sistema nervoso dorsal é uma coisa nova, e esse sistema nervoso dorsal é um tubo oco que tem origem
no tecido, na ectoderme. E diferente dos outros animais que têm cordões nervosos, que têm cordões nervosos maciços, tá? Esse tubo nervoso dorsal, na região da cabeça do animal, ele tem uma vesícula, um alargamento, que nos vertebrados vai originar o encéfalo, tá? Além disso, nos cordados surge uma coisa que a gente quase não dá importância, mas que é bastante importante quando a gente vai estudar a classificação dos animais, que é a cauda. A cauda pós-anal não tinha aparecido até agora. E ela é importante para os vertebrados como um sistema de defesa, usado na natação. Ela tem função prênsio, né, ou prensora. Pensa num macaco usando sua cauda para se locomover nas árvores, né? Então a cauda acaba sendo aí um quinto membro, né? E nos peixes serve para impulsionar a natação, né? Além disso, os cordados trazem novidades com arcos faríngeos e fendas faríngeas, o que vai originar as fendas branquiais no peixe e o ouvido interno nos tetrápodes. Já ouviram falar de labirintite? Então, o labirinto é um sistema que fica dentro do nosso ouvido e que informa para o nosso cérebro qual que é a nossa posição em relação à gravidade. Então é por causa dele que a gente consegue se manter equilibrado, que a gente consegue saber andar de pé alinhado, né, sem ficar torto ou qualquer coisa assim. Quando a pessoa tem labirintite, geralmente o sintoma é a tontura, né, porque o labirinto não está funcionando direito. Então olha aqui um anfioxo, num corte longitudinal, onde a gente consegue ver as fendas branquiais, os corações aqui, ó, perto das fendas branquiais, bocas com círrulos ou tentáculos da região cefálica, a notocorda e cordão nervoso dorsal, né, o tubo nervoso dorsal, as gônadas, parte do sistema reprodutor, e o intestino que vai até lá no fim, com a cauda da região caudal, dorsal, a nadadeira da região caudal, dorsal e ventral. Os cefalocordados têm a notocorda na região cefálica, olha lá, a notocorda até na cabeça dele, por isso cefalocordado. São marinhos de águas rasas que vivem parcialmente enterrados, têm nadadeira dorsal, caudal e ventral, apresentam círrulos bucais, olha os círrulos bucais dele aqui, que não deixam sujeiras entrarem na hora que o animal está filtrando a água para se alimentar, porque eles são animais filtradores e além disso eles apresentam músculos segmentados, são esses pacotinhos de músculos que a gente vê como se fossem Vs na lateral do animal, que podem ser o resultado de uma herança relacionada aos anelídeos, tá? Trocas gasosas são feitas pelas fendas faríngeas, olha lá quantas fendas tem na faringe aqui, ó, né? O sistema circulatório é fechado com vasos contráteis, então aqui está um esqueminha do sistema circulatório dele. Tubo nervoso dorsal, vesícula cerebral, apresentam ocelos, né, que indicam presença e ausência de luz. São dioicos, ou seja, sexos separados. Fazem fecundação externa e o desenvolvimento é indireto com a presença de larvas. Os urocordados. Urocordado significa notocorda na cauda, e é na cauda da larva. Olha aqui um gifzinho da larva nadando. Então ela tem essa cauda toda aqui e essa cauda tem a notocorda ali no meio. São animais marinhos que podem ser sésseis, né, quando sésseis são solitários ou coloniais, formando colônias. São conhecidos como seringas do mar porque quando eles estão fora da água, quem consegue pegá-los pode apertar e esguicha a água. Então é tipo, uma relação com aquelas seringas que a gente brinca, né, de guerra de água. O corpo é revestido por uma túnica, que é como se fosse um papel. Inclusive, essa túnica tem uma substância que é a tunicina, que é muito parecida com a celulose. Só que a gente tem que lembrar que celulose é uma coisa que só tem em plantas, né? Que é a árvore, né, que faz o papel, tá?
Além disso, eles têm dois sifões, um oral ou inalante, aqui ó, sifão oral, e outro cloacal ou exalante. E o animal filtra a água, então a água entra pelo sifão inalante, passa por esse cesto branquial e sai pelo sifão exalante. E o alimento fica preso no muco que tem nesse cesto para o animal se alimentar. A reprodução. Eles são monóicos ou hermafroditas, têm fecundação externa, mas também são capazes de fazer reprodução assexuada, principalmente por brotamento. A larva é natante com notocorda, além das outras características de cordado, como tubo nervoso dorsal e etc., que são características que não se mantêm no adulto, porque o adulto não tem notocorda, não tem tubo nervoso dorsal, uma vez que ele nem cauda tem. Certo? Pessoal, aqui a gente encerra os invertebrados. A próxima aula que eu postar eu já vou mudar de item lá para a zoologia dos vertebrados, tá bom? Um abraço e até mais.